dificuldades. Lamentavelmente, a vida estabelece estas situações também. Então, vamos adiante com o nosso programa Atividade, 27 anos no ar, sempre ao vivo. Hoje aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos na Claronet, nos canais 24, 524, o 524 em HD. Uma imagem espetacular. Estamos nos principais, nos mais populosos municípios do estado do Rio Grande do Sul, com a nossa grade de programação. E pelas plataformas digitais nós invadimos o planeta Terra, né? Estamos lá na Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, enfim, aqui no Mercosul, no continente verde e amarelo chamado Brasil, por aí afora, e sempre conectados com nossos conterrâneos e outras pessoas que acompanham o nosso trabalho, ok? Muito bem, estamos ao vivo, então, 24 horas, em rdctv.com.br, no YouTube, em RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. Estamos hoje aqui no nosso programa Atividade com o Joaquim José Xavier, nosso mais jovem comentarista aqui, né? Médico oftalmologista, José Vilmar Govinaski, figura ímpar também, que sabe tudo de EPTC também, um grande comentarista, conhece política e economia como poucos. E hoje temos aqui a presença dessa figura ímpar, né? Armando Burdi, que sabe tudo de política, né? Especialmente é um PhD nesse campo, um jornalista consagrado no nosso estado e no país. Muito obrigado. Perfeito. Vamos adiante, então, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio Grupo Zafari, 85 anos, o Grupo Zafari. Estamos aqui com o Hiper Zafari Bourbon, Supermercados Zafari, patrocínio Banrisul, o grande banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, o banco que estende a mão para todos nós gaúchos, especialmente nas horas mais necessitadas, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Então, te liga no grande Banco do Sul. Estamos aqui também com o CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que estabelece um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul, cumprindo o seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Vamos ver aí o que diz esta mensagem do CIE do Rio Grande do Sul, que é referência nacional. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, vamos adiante falando, sabe de quem? De Vidrobox Blindex. Líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex, né? São box para banheiros com película de segurança, nós temos portas automáticas, portas com molas hidráulicas, nós temos vidros curvos, planos, lisos, impressos, envidraçamento de fachadas, aquele pele de vidro lindo, maravilhoso. Temos o fechamento de sacadas, que nesse período é um negócio fantástico, né? Você está pagando IPTU, tem lá uma churrasqueira, um sofazinho, uma rede. Então, ali reúne a família, amigos, né, Armando Burdi? Então, vamos fazer o fechamento de sacadas. É o tempo do minuano, da chuvarada, dos trovões, né, do inverno. Então, o fechamento de sacada é indispensável. Isso tudo com Vidrobox Blindex. Telefone 5133024343 e o site é vidrobox.com.br. Armando Burdi, começa a conversar com um amigo que tem uma história linda, gigantesca nesse campo, especialmente da atividade jornalística política, conhece, né, esse jogo de xadrez, né, esse tabuleiro da política nacional, mundial, enfim, da nossa política local, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nacional. Vamos sair lá por Brasília, vice-presidente Mourão. Ele deu um recado através de um jornal de boa circulação nacional, um jornal que tem as suas características, que eu não assino muito embaixo. Mas, enfim, ele quis dizer o que com isso aí? Ele pede uma sintonia, ele pede o zelo pela hierarquia, pelas instituições, etc. e tal. Mas a manifestação dele repercutiu muito no país. Primeiro, saúdo o Govinaski, que tantas e tantas vezes entrevistei. É uma honra, fonte de objetividade, nunca escapou de nenhuma pergunta mais embaraçosa. Conhece, isso é quem conhece. E o Dr. Xavier, que é um nome
de vanguarda da medicina do Rio Grande do Sul. É verdade. E te rever pessoalmente. Satisfação muito grande, né, Armando? A gente que tem Muito. uma história Nós temos de uma tempos história, de nós TV temos uma Guaíba, história. Calda Júnior, né? Isso, da Dona Helena, Dona do Renato Helena, Ribeiro. exatamente, do Martins. Isso, né? Martins. Martins, nosso Pois amigo é. Martins. E nós nos encontramos pessoalmente aqui, com muito Aqui prazer, na na RDC. RDC. Mas eu sou um telespectador assíduo do programa. Coisa fico boa. Redigindo a coluna e acompanhando e me atualizando. Sem dúvida, coisa boa. E alguns dos assuntos referidos no programa eu ainda Pode encaixo dar uma- na coluna. Perfeito. Que está sendo publicada pelo Diário de Santa Maria. Diário de Santa Maria. Diário Grande S- diário diariosm.com.br e a partir de amanhã no portal da RDC. Então, olha aí, para você ler Armando Burdi, então, lá em Santa Maria, no diariosm.com.br. diariosm.com.br e aqui no nosso portal RDC. Foi um jornal adquirido, foi um jornal fundado pela RBS e depois adquirido por um grupo local. O jornal está muito bem. Coisa boa. Uma equipe muito competente, uma sede muito boa no bairro Camobi e um jornal que Um dos está municípios mais pujantes do mais estado. pujantes do estado. Então, prazer em revê-lo. Satisfação. E Nossa. ontem conversando, conversava contigo, com o Silvio, Sim. a satisfação que se tem ao reencontrar um grande amigo, um grande companheiro, solidário, gentil, e ver que aqueles princípios do início do programa, eles permanecem. É verdade. A responsabilidade dos Silvas, a busca constante, porque nós andamos em cima de um fio, a 40 metros de altura, sem rede, Se da cair- credibilidade, se- e o Silvas tem muita credibilidade. Obrigado, Armando. Esse somatório engrandece o profissional, engrandece a Muito emissora em obrigado. que está. Muito obrigado. E As palavras Isso. aí são extremamente elogiosas, agradeço. Partindo Isso. de quem parte, Armando Burdi, E dignifica- envaidece muito. e dignifica o jornalismo do Rio Grande do Sul e do Brasil. Perfeito. Muito obrigado. Eu tive o prazer de conhecer o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele é uma pessoa muito simples, ele nem gosta daquele entorno, cercar, ele não gosta disso. Aliás, uma semelhança com o ex-presidente Costa e Silva. Quando o presidente Costa e Silva esteve, eu vou contar um rápido episódio. Pois não. Quando o presidente, então candidato, Costa e Silva esteve em Porto Alegre fazendo campanha, era eleição direta, ele estava eleito, mas ele fez questão de percorrer os estados, conhecia a realidade de cada estado. Ele se hospedou no Plazinha da Senhora dos Passos. Sim. Não havia ainda o Plaza São Rafael. Era o Hotel da Alberto Plaza Porto Bis. Alegre. Plaza Porto Alegre. E nós sabíamos, repórteres, e eu era repórter, estava começando, sabíamos que às 9 horas ele sairia do hotel para cumprir uma agenda externa. E nós estávamos na porta. E a segurança ali, não pode, nos empurrando. Nós éramos 10, 12 repórteres, talvez mais, porque estavam conosco colegas de São Paulo, Rio, Brasília. Não pode. E ficamos ali, com a barreira na porta, fora. Quando às 9 em ponto, o general Costa Silva desceu. E nós, general, e ele teve a atenção despertada e caminhou alguns passos e disse, o que está vendo aí? E um segurança disse, os repórteres, ele está incomodando. Não, como incomodando? Pois eu vim aqui para conhecer a realidade, para ouvir, quero ouvi-los também, quero que eles me perguntem. Por favor, afastem-se, abram-se as portas e eu quero conversar. E nos levou para uma sala de estar à esquerda de quem entra no... Tem um espaço ali bem... Isso. E ali ele conversou conosco por quase 1 hora. Que beleza. E desmanchando aquela imagem, o general Durão. Então, claro que o general Geisel tinha um outro perfil, era difícil de chegar. Era muito difícil. Era muito difícil de chegar. Era arisco, Episódio. uma barbaridade. Mas, então, eu faço essa semelhança. O vice-presidente é uma pessoa assim, muito receptiva, Afável. conversa e tal. E ele, eu acho que assim, do ponto de vista do comportamento, do perfil do presidente, esse perfil o incomoda, aquelas atitudes mais
ríspidas e atitudes que às vezes não se coadunam com a realidade. E ele tem que fazer um jogo, porque tem toda uma entourage em torno do presidente que o pressiona muito. Sobretudo pelas redes sociais, essa é a grande novidade. Sem dúvida. Ah, o vice-presidente é contra o presidente, aí surge uma onda terrível. Eu acho que o general Hamilton tem grandes qualidades de político, estrategista, político, uma carreira brilhante no Exército, e ele tem que muito se preparado, equilibrar. né, Armando? Muito preparado, Muito preparado. mas ele tem que se equilibrar nesta circunstância. Ele é vice, precisa se manter fiel ao presidente, cujas atitudes muitas vezes o desagradam. Então é isso. Eu acho que ele está assim, tá com aquela vara em cima do É um equilibrista. É um equilibrista. Se alguém merece este ano, existe um troféu É o equilibrista do ano. ele já é merecedor. Ele já é merecedor. Perfeito. Wojnacki. Não, eu estava observando e, bom, primeiro dizer aos telespectadores do prazer de estar sempre aqui nesta bancada, convite do nosso mestre Silvas, ao lado de Xavier, que é uma figura que é fantástica, e reencontrando o querido amigo Armando Porte. Armando, exatamente este é o perfil do general Hamilton Mourão. É um perfil de uma pessoa simples, de uma pessoa conciliadora, muito inteligente, ele tem assim, a rapidez de raciocínio dele é realmente fantástica, e ele está fazendo o algodão entre os cristais, na verdade. Aquela questão da impetuosidade do nosso presidente, a gente já sabe da impetuosidade do presidente já há tempos idos, não é de agora, tempo que ele era lá ainda deputado estadual, não naquela fase que ele foi no Rio de Janeiro, foi vereador, que a gente não conhecia, né? Não, pelo menos na minha época, né, nunca tinha ouvido falar. Mas depois, pelos arroubos dele na Câmara dos Deputados, etc., a gente sabia que era. Até porque no início ninguém apostava absolutamente nada numa candidatura vitoriosa do nosso presidente aí, não é? Jair Bolsonaro. Sem partido, sem estrutura, sem dinheiro. E fazendo inimizades por tudo que é lado, né? Então, de fato, não se tinha. E ele não mudou. Então, a mim, pelo menos, eu sempre digo assim, não me surpreende. A forma que ele se comunica, as respostas dele, assim, ríspida, toda essa situação que ele faz, isso não me surpreende. O que realmente está dando equilíbrio neste governo, como relacionamentos, como algodão entre os cristais, como a situação de harmonização, quando a coisa dá uma pedrada, é o general Hamilton Mourão, não tem dúvida nenhuma. Concordo. Ele elevou um pouco o tom nesse pronunciamento dele, ele elevou um pouco o tom, talvez até para dizer, escuta, só um pouquinho, tá? O presidente é o presidente, ele está sofrendo uma perseguição muito grande, mas ele não está sozinho. Então, essa elevação do tom foi dizer assim, até agora a gente está, não é, ajeitando as coisas de forma assim, né, elegante, cidadã, educada, etc. Mas, espera aí um pouquinho, o presidente é o presidente. E isso ele faz muito bem. Ele consegue fazer de forma inteligente, de forma muito educada, não é, Xavier, a blindagem ao presidente, sem deixar com que as armadilhas, principalmente aquelas perguntinhas mais capciosas e tal, faça com que, como bem disseste, né? Faça com que eu diga que ele está em conflito com o presidente, ele está contrariando o presidente, porque todo mundo adoraria dizer, Mourão está brigando com o Bolsonaro. Não tem nenhum problema quanto a isso. Acho o Mourão, realmente, general Hamilton Mourão, uma pessoa muito inteligente e capacitada para qualquer função neste governo ou em outros governos. Realmente ele é um político nato. Ele é um político nato. Não exerceu política, nunca foi político de carreira na vida, mas é um político nato. Quer dizer, ele tem a capacidade de liderança, a capacidade de harmonização e a capacidade, sobretudo, de fazer esse trabalho de blindagem sem criar nenhum melindre. Perfeito. Bom, depois Aqui, dessa José análise, Xavier. Bom, primeiro, também, eu vou deixar de falar na sua presença, não é, Armando? É muito importante eu estar numa mesa tão aconchegante, gostei dessa mesa mais próxima, né? É verdade. Tão aconchegante, com uma figura que é ímpar no jornalismo gaúcho e brasileiro, tratando de política como poucos. Muito obrigado. Então, duas figuras que a gente tem que enaltecer, tu e o Silvio. Obrigado. Muito obrigado, Xavier. Muito obrigado. Com relação ao nosso vice-presidente,
Eu vejo que ele é muito preparado, como já foi falado, não só no Exército, mas principalmente fora do Exército, porque ele é maçom. Então, dizem que na maçonaria, e eu não sou maçom, ele é nota 10. É uma das figuras mais procuradas e mais conceituadas dentro dessa entidade diferenciada. É claro que ele tem ao lado dele uma figura ímpar, complicada. Mas ele faz parte do mesmo time. E eu acho que ele teve que dar um chega para lá. Afinal de contas, chega de brincadeira. Vamos parar com isso. Eu quero dizer para todos que eu estou junto e que não vai ser daqui para frente do jeito que estavam pensando. Agora é um time que está mais engrossado com a minha presença e mais a cúpula do governo, que tem muitos militares. Então, o presidente, na minha opinião, ele pode ser grosseiro, pode ser tosco, mas é muito inteligente. Ele tem uma visão política como poucos. E o Mourão, apesar de ter todo esse currículo, ele está aprendendo também, porque uma coisa é ele ter essa capacidade fora, que no Exército também deve ter muita gente em que ele teve que lidar ao longo da vida dele dentro do Exército para poder crescer e ter toda essa tradição, que também é muito conceituado no Exército. Então, eu vejo que ele, daqui para frente, vai estar mais seguido na mídia, não mais como aquele vice-presidente bonzinho. Bom, o presidente é uma patrola e o vice-presidente é mais light. Não, eu acho que ele mostrou... Bom, se tiver que chegar junto, eu vou chegar junto. Claro. Não vai fugir. O senhor ressaltou muito bem o aspecto, a lembrança da vivência na maçonaria. Eu recebi, por uma rede social, a reprodução de uma solenidade ocorrida logo que assumiu a vice-presidência, uma solenidade numa loja maçom, em que ele foi ovacionado. E a maçonaria, pela prática dos seus princípios, é uma escola. Eu aproveito, inclusive, para mandar um grande abraço ao meu sobrinho, dentista James Burd, que é maçom, assim como meu pai foi maçom, o pai dele foi maçom. Então, é uma grande escola na aquisição E o meu pai também foi maçom, foi venerável na Rocha Oriente, lá de São Gabriel. Por sinal, Silvas, é a primeira loja maçônica no interior do Brasil, na época do Dom Pedro. Foi instalada lá em São Gabriel. Ouvindo, Silvas, Sim. o Armando Burd falar, ouvindo Xavier falar e ouvindo outras pessoas também, que a gente está sempre conversando por aí, né? Eu já arrisquei dizer isso, né? Vou arriscar de novo aqui no programa Atividade. Tá? O general Mourão deveria ser o porta-voz do governo. Bolsonaro fala menos, o Mourão ser o homem, né, da comunicação com a mídia. Porque, de fato, ele faz esse trabalho com uma maestria muito grande. Né? Eu, em 1996, tive oportunidade, no programa Câmera 2 do Clóvis Duarte. O famoso Eu programa. cheguei no programa, o programa começava às 10 horas, eu chegava às 10h30, o programa ia até meia-noite e 30, estava na lista do deputado Jair Bolsonaro. Eu numa ponta, eu na outra ponta, e o Clóvis mediando. E eu fiz 2, 3 perguntas e ele reagiu com a característica de hoje. Da mesma forma. Bom, então eu conheço desde 96 a reação, ele é assim. E não vai mudar. Então, há que ter convivência. Eu acho até que a oposição está se comportando... O problema agora são as redes sociais, né? Mas eu conheci esse perfil, a mim não surpreende. E eu quero rememorar mais um fato, já que fiz uma citação ao general Ernesto Geisel. O general Ernesto Geisel viajou à Europa e naquele tempo era muito comum muitos repórteres acompanharem, hoje já nem tanto. E o repórter que acompanhou pela Companhia Jornalística Caldas Júnior foi nosso querido e inesquecível Adroaldo Steck. Depois foi deputado federal, do PSDB, assessor do presidente Fernando Henrique Cardoso. E o
O Streck, claro, sempre ao lado, mas não tinha entrada para falar com o presidente Geisel. Ele não dava, perguntava, ele não falava nada. E eles estavam numa estação de trem em Frankfurt, viajariam para uma outra cidade, a segurança, o presidente, e o Streck se aproxima da esposa do Dona Lucy. Dona Lucy. Se aproxima, Dona Lucy, muito bom dia. Se identificou. Eu fui aluno da sua irmã, ela que me alfabetizou em Cachoeira do Sul. E ela, mas que maravilha, não sabia. Mas que honra, que prazer, coisa boa, você está nos acompanhando. E ela cutucou o presidente, disse assim, Ernesto, aqui está o Adroaldo, filho do fulano, filho do seu, deu o nome do pai, o nome da mãe, o nome da tia e tal. E ele, imperturbável, ele sequer olhou para o lado. O trem chegou, eles entraram. Era o perfil dele. E cada um tem o seu perfil. Já o presidente personalidade Figueiredo, dele é muito... Já o presidente Figueiredo era uma outra personalidade, mas até um pouco, às vezes até brincalhão, brincalhão, sobeteiro e tal. Às vezes meio reto também. O general Figueiredo, eu vou narrar o episódio de 89, a MPM começou a fazer a assessoria para ele se tornar mais próximo. Ele pediu essa assessoria. Sim. E um diretor da MPM Propaganda, uma nossa grande empresa Mafuz, de publicidade, Mafuz, Petrônio. Mafuz, Petrônio. Correia. Petrônio Correia. E o... Era Mafuz, MPM, Mafuz... Petrônio e Macedo. Me telefona às 3h30 da tarde, estava na redação do Correio do Povo, onde era chefe de reportagem, e ele diz assim, às 4 em ponto, vai encostar na esquina da Caldas Júnior, com Andradas, um Opala preto, placa tal. O presidente vai descer, ele vai dar uma caminhada na Rua da Praia. Que loucura. E eu fiquei, faltando 10 minutos, fiquei ali na porta, esperando, na esquina, esperando, na porta de uma livraria que havia ali. Em ponto ele desceu. Eu me aproximei dele, sem segurança discreta, um pouco distante. Eu disse, presidente, boa tarde, eu sou do Correio do Povo, eu posso lhe acompanhar? Com muito prazer, vamos caminhar. Começamos a caminhar pela Praça da Alfândega, passamos pelo Cinema Imperial, e na esquina da Andradas com a General Câmara havia uma loja de produtos cauchescos. Ele entrou, escolheu um Pala assim, de inverno, e a balconista disse, mas o senhor não é o presidente? Porque até então ele estava caminhando discretamente, ninguém imaginava que estava ali o presidente da República. E assim sou. Aí já apareceu o dono, não quero cobrar, não, vou pagar. Então pagou, saiu. E aí continuou caminhando. E ao lado do edifício Santa Cruz havia um café, vocês devem lembrar, a Bruxa. A Bruxa. Ele entrou na Bruxa para tomar um café. Bom, ali já deu um polvaréu, não dava para sair, eu lá dentro, não dava para sair nem entrar. Né? Ele saiu da Bruxa, desceu a Rua Uruguai, entrou na sede do PP, no Partido Progressista. Partido Progressista, na época era PDS. PDS. Ficou ali uns 10 minutos, desceu, 7 de setembro, Praça da Alfândega, engraxou o sapato e voltou para a esquina da Caldas Júnior. Nesse trecho, ele demorou 1h30, que o povo não deixava ele caminhar. Que loucura. Ele é presidente do regime militar. Mas gostavam dele? Gostavam dele. E ele atendia a todos. O Médici também foi muito simpático no país, né, como povo, Médici, mas é outro perfil também. Outro perfil, gostava mais do futebol. Mais do futebol. Gremista. Radinho. E gremista. Gremista. Mas realmente, o nosso amigo... E o general Geisel era cruzeirista, meu clube. Os dois irmãos. Forte Clube Orlando Cruzeiro. Querido Cruzeiro. Vamos adiante falando de Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É centenária,
tem sede em Porto Alegre, capital dos gaúchos, centro histórico, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Se você, liderança da família, não tem um plano de previdência complementar, eu diria que é um equívoco, porque na hora de uma necessidade, faltou a vaga do trabalho, uma enfermidade no seio familiar, você precisa de um plano de previdência complementar. E aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Vamos adiante falando de sucos Petri. O mais vendido, claro que o mais consumido. A bebida de todas as estações. Sucos Petri, 27 anos nesta bancada, né? Sempre os nossos comentaristas degustando sucos Petri. Uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. 100% natural. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Só coisa boa, né, minha gente? Maravilhoso. Vamos falar um pouquinho do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, que é o ponto de encontro. Nós temos lá no Barranco o Elcio Furini, o Chiquinho Tasca, com aquele elenco de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, né, todos lá à sua disposição, para que você passe ali momentos inesquecíveis do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E no Barranquinho também temos lá o Léo Piscine, né, com aquele timaço de assadores também, né, garçons, todos esperando você agora com o esquema presencial, de acordo com o decreto do prefeito Marquesan Júnior. Então, você pode comparecer no restaurante, na churrascaria, que você é muito bem-vindo, tudo higienizado, né? Os colaboradores do Barranquinho, todos adequados às normas que estabelecem aí o decreto, e também os clientes têm toda a segurança em relação a esta situação de contágio. Então, fique tranquilo, você veja lá, olha o filme, que maravilha, a higienização que é feita, isso aí é num banheiro do Barranco, olha só o que está fazendo essa moça, que espetáculo, só Elcio Furini e Chiquinho Tasca para fazerem uma higienização deste nível, desta grandiosidade, dando segurança, olha as mesas totalmente afastadas, dentro do que estabelece, como eu digo, o decreto municipal, né? Leia-se governador Eduardo Leite, prefeito Nelson Marquesan Júnior, tudo adequado para a segurança absoluta dos clientes. É um negócio maravilhoso. Então, te liga aí, tá ok? É isso aí? Tá mais ou menos? Tá bom. Vamos adiante ainda, falando de Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Se você quer fazer um tour, né, pela Europa aí e tal, sem sair de Porto Alegre, é só passar nas lojas de vinhos do mundo. Você tem ali os títulos, os rótulos mais importantes para você degustar em lojas do Vinhos do Mundo Importadora. Olha aqui, você sabia que dá para curtir uma experiência única visitando as principais regiões vinícolas da Europa sem sair de Porto Alegre? Sim. É só comparecer às lojas de Vinhos do Mundo. Na Vinhos do Mundo, você faz um tour através de grandes rótulos e descobre novas possibilidades. Passe em uma loja Vinhos do Mundo e viva estas sensações. Então, nós vamos mostrar essa loja aí, é exatamente da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, estacionamento, segurança e um atendimento singular. Vamos para Alameda Lípio César, quase esquina Nilo Peçanha, o mesmo padrão, estacionamento, segurança, atendimento singular, vinho branco, tinto, rosé, espumante, champanhe, delicatessen, equipamentos, acessórios para o seu bar, sua adega, tudo em lojas de vinhos do mundo. Vamos lá para exatamente a Avenida Getúlio Vargas, 1135, estacionamento, segurança e atendimento singular. Só gente competente e muitos rótulos com preços lá no assoalho, né? Rótulos importantes, preços, promoções incríveis. São as artes que fazem, né, o Juarez e o Leocir lá em Vinhos do Mundo. Tá? Te liga que é coisa boa. Fala, meu amigo Govinaski. Pois olha, aproveitando, Silvos, a presença aqui dessas ilustres figuras, amigas, Armando Bordi e Joaquim José Xavier, nós estamos agora com uma situação bem importante para os estados e municípios, que é este valor que está vindo, né, em 4 parcelas para cá, os 60 bilhões do governo federal. Né? Além de mais uma verba extra também para a saúde, que vem para o Rio Grande do Sul, algo em torno de 260 milhões. Né? Então, isso aí tem, para mim, 2 leituras. Primeiro, o governo federal está realmente auxiliando, está contribuindo, está fazendo o papel dele, né, nessa situação de ajudar os estados, ajudar os municípios e ajudar a população em geral. Não é? E outra leitura que eu faço é que essas verbas estão sendo possibilitadas, e é uma leitura muito pessoal, estão sendo possibilitadas porque estancou a roubalheira, porque estancou a corrupção. Quer dizer, pode-se falar tudo deste governo, pode-se falar dos maus modos,
das más, vamos dizer assim, palavras proferidas, de certa forma, etc. E tal. Mas uma coisa não pode se falar, né? Não há corrupção. Isso aí ninguém pode dizer. Né? Então, a meu juízo, Armando e Xavier, estamos realmente tendo a possibilidade de auxiliar com valores significativos. Por quê? Porque não estamos desviando recursos para outras finalidades, né, não muito recomendáveis, nem um pouquinho recomendáveis. Concordo, mas há um aspecto dramático. O governo não podia fugir à responsabilidade de auxiliar os desempregados, de socorrer os estados, cuja receita está caindo abruptamente. A nossa queda aqui, 900 milhões, de uma arrecadação de 2,5 bi, mas o déficit aprovado em dezembro do ano passado girava em torno de 130 bilhões e esse déficit vai superar 700 bilhões. Isso quer dizer que o governo teve de emitir títulos e teve de imprimir moeda. Imprimir moeda significa, e tomara que não aconteça, Deus nos livre, de uma volta da inflação. Retorno da inflação. Tomara que isso não aconteça, que haja um equilíbrio e bom senso dos setores produtivos e os oportunistas, os chamados tubarões, não ressurjam. Mas é uma situação dramática pelo inesperado. Agora, a situação do Rio Grande do Sul, especificamente, que você referiu, essa é muito grave. Muito grave. A nossa dívida hoje total ultrapassa 100 bilhões de reais. Então, é muito grave porque nós temos socorro agora e por quanto tempo mais o governo federal terá capacidade? Vai ter fôlego para então, isso. o problema tem um problema de estrutura do comprometimento da nossa arrecadação. Olha, eu perguntei, no primeiro ano de governo, um dos maiores sustos que eu levei, Palácio Piratini, primeira entrevista do governo Sartori. Eu perguntei, apresentaram os números, eu digo, mas eu não estou achando uma lâmina aí. Esqueceram de passar a lâmina. Qual é a lâmina? A lâmina dos investimentos. Pois para investimentos... Não tinha um centavo. Não tinha um centavo. E continua assim. Então nós pagamos impostos altos, sem dúvida, para obtermos um retorno que não é tão satisfatório como deveria ser, e o Estado está num buraco Uma areia muito movediça. difícil de ser suplantado. Aliás, a retração da indústria está beirando os 20%. Não é? É uma situação gravíssima. Gravíssima, porque- Quanto tempo vai demorar para se restabelecer o índice da produção e fazer voltar à arrecadação anterior? Muito difícil. A Muito situação é difícil. extremamente complexa, olha. Então, se nós não tivermos um plano estruturado da retomada, E aí passa O pela Estado- infraestrutura, né, Armando? A infraestrutura do Estado. É. Estrada, energia. Mas nós temos tudo, Giovinazzi. Aí tá. Eu, quantas vezes... Mas A pecuária que pode ajudar, né? E sofreu, coincidente e tragicamente, uma seca. Isso sim. Eu estive no início de março em Carazinho. Muito grave. E vi os campos verdes. Eu digo, mas que beleza, campo de soja, vai dar uma safra muito boa. Aí um proprietário disse, então vamos entrar no campo ali que tu vai ver como é que está. Colhi uma vagem, abri, não tinha nada dentro. Faltou água. E é o que eles chamam de seca verde. As plantas surgiram, apareceram verdes e não houve água suficiente para alimentar o surgimento da vagem. Então, a quebra fala em torno de 40% a 50%. Quando quebra a safra, o comércio estaciona, sofre uma perda muito grande. Então, há a coincidência no Rio Grande do Sul da seca com a pandemia. Mas na serra não, né? Porque para o vinho, Bom, a seca... mas o ajuda. vinho não é tão significativo. A nossa produção depende Muito dos dos grãos. grãos. É grão. Grande É o estado exportação, dos né? grãos. Né? Então, essa, claro, pode beneficiar um ou dois setores, mas é uma situação Aliás- muito grave essa que nós estamos Aliás, vivendo. o grande problema do interior, principalmente a metade sul do estado, é que pula justamente do setor primário para o setor terciário, né, sem ter o setor secundário. E nós faz uma falta danada. O Vinassi, que você citou a corrupção, eu agora me reporto à grande expectativa criada em Rio Grande, que tem 3 estaleiros. E os 3 estaleiros entraram na conversa
da corrupção. Olha, tem que botar um pouquinho aqui, muito ali e tal. E começaram a jogar propina. A Polícia Federal brasileira, que é uma das melhores do mundo, ninguém desenvolveu nos últimos 10 anos uma operação de tanto vulto e de tantos resultados positivos. Quebrou a indústria naval. E a coisa mais surpreendente, eu ressaltei numa coluna, Silvas, Sim. é que há 2 meses houve o embarque de animais vivos, Que gado, Sim. para países árabes, que tem um ritual, o animal, para ser consumido, tem um ritual de chegar lá abate. vivo, tem que chegar vivo. Então, lá. tem navios especiais. Onde é que o gado foi abrigado? Num dos estaleiros. Então, vocês vejam, uma área de uma altíssima tecnologia utilizada, parada, não estão construindo nada, parada para embarque do gado. Vocês veem o contrassenso, o absurdo que ocorre em Rio Grande, que tinha a expectativa de um renascimento econômico e social. Superporto. Superporto está funcionando bem, mas a indústria naval, um navio... Que tinha uma grande expectativa de crescer, desenvolver. Claro. Apagou. Só para sintetizar o quadro de Rio Grande, os 3 estaleiros, dissídio trabalhista em 2015, 25 mil trabalhadores. Dissídio deste ano, 250 funcionários, que são aqueles que ficam na manutenção. Então foi mais um dano provocado pelo esquemão da corrupção. Eu faço essa referência, lamentando que esteja acontecendo, porque depois do ciclo da charqueada, que se encerrou, era o alimento dos escravos, terminou a escravidão, surgiu a refrigeração, a carne seca não tinha mais função, sentido, mercado. O renascimento se daria através da indústria naval, que é uma indústria próspera. Rio Grande e Pelotas. Né? Rio Grande, Pelotas em Pelotas surgiria a maior escola para a formação de soldadores do Brasil. É verdade. O soldador, Para cascos. naquela época, há 4, 5 anos atrás, o salário inicial era R$ 3.500, exigindo uma especialização que a escola que se formaria em Pelotas propiciaria. E tudo isso veio ao abaixo. Então não foram só os estádios, né? Nem a Petrobras. Também o Porto de Rio Grande sofreu. O Porto de Rio Grande, porque era fornecedor, seria o fornecedor, produziu 3 plataformas, mas para a construção de uma plataforma, há 3 turnos, trabalham 24 horas, 2.500 funcionários em cada turno. E tudo é na casa dos bilhões, né? 2,5 bilhões de dólares, 3 bilhões, é o custo de uma plataforma. Muito bem, vamos adiante, dizer que nós estamos aqui com o patrocínio Banrisul, o grande banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, o banco das taxas mais civilizadas, é o Banrisul. E que estende a mão, especialmente nesses tempos de dificuldades financeiras, do empresariado, do comércio, né, da atividade, né, do profissional liberal. Então, o banco está aí cedendo, contemplando as necessidades dos seus correntistas, pessoa física, pessoa jurídica. Banrisul Digital prorrogue seu empréstimo sem complicações. Nossa parceria faz a diferença. Vamos ver a mensagem? Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Bem, vamos adiante ainda, falando, sabe de quem? Da Cobasi, a maior empresa pet do Brasil. A loja em São Paulo, sua matriz tem 12 mil metros quadrados. A Cobasi, preste atenção aí, seu pet aí, você aí. A Cobasi, visando preservar a saúde de seus colaboradores e clientes, além de garantir o acesso aos produtos necessários para a nutrição, saúde e bem-estar dos animais de estimação, tomou as seguintes medidas perante esta pandemia. Eu digo assim, não vou explicar mais, você vai entrar no site
da Cobasi, que é o cobasi.com.br. Você vai saber todas as ofertas, os procedimentos nas lojas, os horários das lojas da Cobasi, como você deve proceder. Número de funcionários, horários, tudo bonitinho. Promoções. Olha, tem promoção na loja da Avenida Ipiranga, ali de frente ao Zafra Ipiranga, que eles colocam, inclusive, as compras, você compra pela internet, eles colocam as compras na mala do seu veículo. Você não desce do automóvel. É a Cobasi. Por isso ela é a maior empresa pet do Brasil. Cobasi.com.br. E Olina está aí bombando, né? Bateu aquele desconforto. Agora tem muita gente aí que se estabeleceu que eu sou chefe de cozinha. Então está fazendo uma arte em casa. Não, porque estão confinados, deixa que eu cozinho. Daqui a pouco faz um engasga-gato lá, uma coisa meio errada. Não, aí dá o desconforto. Aí surge a importância da Olina, essência de vida. Auxiliar digestivo 100% natural, medicamento com eficácia comprovada, trata os sintomas da má digestão, devolve o ânimo e bem-estar natural. Laboratório VESP, produzindo Olina, 104 anos, minha gente. Uma sede linda, maravilhosa em Canoas. É o que me chama a atenção, a longevidade desse produto. É verdade. E é eficiente, uma barbaridade, né? Tem que ter no consultório, escritório, no corporativo, na casa do campo, da serra, da cidade, tem que ter Olina. Essência de vida. Bateu aquele desconforto, Armando Burdi. Uma olinazinha aí, está tudo zerado. Uma certa indigestão, né? Exatamente. Azia. Exatamente. Hoje nós temos que mandar aqui um forte abraço a uma das figuras mais queridas que frequentam o nosso programa, dos nossos comentaristas antigos, que chama-se Joaci Casagrande Paulo, médico, psiquiatra, consagrado, um homem lá de Santa Catarina, de Criciúma, que hoje ele é um cataúcho, é um Catarina gaúcho. Está ali, olha só a foto de Joaci Casagrande Paulo, que hoje aniversaria, está com a sua família reunido, hoje é a data do seu aniversário. Amanhã a gente vai dar um abraço apertado, um suspiro dobrado e um amor sem fim, né, no Joaci Casagrande Paulo. Essa figura é bondoso, é um grande especialista, um grande médico, adora os seus pacientes, é bondoso, grande chefe de família, grande pai, grande marido, tudo de bom. O Joaci, exatamente é isso. É uma figura singular. Nós todos aqui adoramos o doutor Joaci Casagrande Paulo. Estamos lhe mandando um abraço do fundo do coração nessa data tão importante do seu aniversário. Também lhe mando um forte abraço, além de Joaquim José Xavier, Govinassi, Armando Burdi. Um abraço. Fernando Antônio Lucchesi. Também lhe manda um abraço afetuoso, que também lhe adora. Assim como você adora demais o nosso amigo querido médico Fernando Lucchesi. Figura ímpar. Fala. Poderia falar um pouquinho? Eu conheci o Joaci por teu intermédio. Sim. Eu estive doente em 2006, uma mediastinite. Fiquei baixado 33 dias na CTI e 46 dias no hospital. E aquela figura que eu não conhecia, por ser tua amiga, ia de manhã e à noite me visitar. E eu perguntava ali para quem da família, quem é? Não, esse é colega, é psiquiatra. E o Joaci ficou ia todos os dias no hospital. Depois disso, nós viramos grandes amigos. Joaci, tu és uma figura fantástica. Tu és um exemplo para todos nós, amigos, pacientes e a tua família. Olha, o teu dinamismo, a tua alegria de viver é assim, contagiante. E eu, hoje, então, quero te parabenizar. Posso falar na idade dele? Não sei se ele vai gostar. Então, Zé, ele é um velho jovem. O Joaci, ele é um trator. Ele é um trator. Ele é um trator, tá? Então, Joaci, Uma abraço, saúde. Um beijo para ti, para a Mariazinha, para as gurias. E amanhã nós vamos festejar, já que ele está de aniversário hoje, mas vai festejar conosco amanhã. E eu quero dizer também, eu conheci o Joaci, Armando, aqui na bancada do programa Atividade. Mas eu tenho ele como se fosse um amigo de infância, porque a forma como ele trata a gente, a afetuosidade, como colocou o Dr. Xavier, é uma coisa fantástica. O coração dele é muito maior do que ele. É uma coisa fantástica. Joaci, grande beijo, Joaci. Eu não sei se a nossa técnica está rodando parabéns a você, que aqui no estúdio nós não temos essa sintonia. Vamos ver com o nosso pessoal lá da técnica, se eles conseguiram botar. A gente tinha combinado, mas às vezes a gente, né, a televisão, o rádio, essas coisas, às vezes a gente não consegue tudo como a gente pretende, tá? Então tá. Fala, meu amigo Burdi. Nós estamos no dia 4 de junho. E se forem mantidas as datas do calendário eleitoral, nós estamos a exatamente
4 meses Das eleições. das eleições, e neste horário do dia 4 de outubro, nós já teremos os resultados. A grande pergunta é, será que as eleições vão se realizar no dia 4 de outubro em função da pandemia, doutor? Eu Tenho acho minhas que não. dúvidas. Eu acho que não. Acho que vai para dezembro isso aí. Vai para dezembro. Meu sentimento. Porque não é só necessário considerar a data de realização como o calendário pré-eleitoral. O Inácio que tem uma experiência longa nesse sentido. A partir do dia 15 de julho, começam as convenções. E por 2 semanas, os partidos devem definir. E hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, numa reunião, decidiu que as convenções poderão ser virtuais. Porque a convenção de um partido, aqui em Porto Alegre, se realiza onde? Ou na sede do partido, quando tem um auditório enorme, ou na Assembleia Legislativa, No Dante Baroni? no Dante Baroni, sempre lotado. Isso não será possível. Então, o que eu acredito que vai ocorrer? Sim, a convenção, mas uma convenção sem os candidatos teria a possibilidade de conversar com os delegados. Esse é o primeiro problema. Em segundo lugar, nós sabemos como é que são essas eleições. E se houver a diferença, eu vou dar um exemplo. Quando o Vambert de Lourenço e o Nelson Marquesan, na eleição retrasada, disputaram a condição de candidatos pelo PSDB à Prefeitura de Porto Alegre, a diferença foi de 2 votos. Agora imagina, Silvas, numa eleição virtual, quantos surgirão dizendo, mas eu teclei errado. Exatamente. Não, mas eu tenho uma desconfiança. Então não dá. A convenção tem que ser naquele aquecimento, aquele ardor da política, presencial. não é? Ao O vivo e a calor cores. da Ao vivo e a cores. efervescência, né, Exatamente. Armando? Então, esse é o primeiro problema da nossa eleição. Eu acho difícil que esse calendário seja pré-eleitoral, seja cumprido. Acho difícil que ocorra no dia 4. E tem um outro problema. Em torno de 10% das nossas urnas estão vencidas. Elas já não têm mais capacidade de se integrar ao sistema de apuração, que é moderno, que vai se modernizando. E o Tribunal Superior Eleitoral não conseguiu a tempo comprar as novas. Então, o que nós teremos? Uma eleição com menos urnas. Isso Mais significará mais lenta, mais filas. Mais filas, E mais lentidão. distanciamento, Provocando obviamente. que muita gente não vá até votar. Né? O Porque- novo presidente, o ministro Barroso, chegou a aventar a possibilidade de usar o modelo da Coreia do Sul. Eleição, a ida à urna, se na daria cédula, na cédula. em 2 fins de semana. Sim. Sábado, domingo, sábado, domingo. Bom, dada a nossa característica, lá é uma cultura, né? Cultura oriental. Dadas as nossas características, não surgirão dúvidas. Mas onde é que a urna vai ficar? Não vão mexer, não vão botar mais voto. Essa dúvida pode determinar... E não dá para apurar antes, Não porque dá. vai Evidente. trazer tendenciosidade no voto posterior. Claro. Há uma tendência do brasileiro de votar, não, vou votar naquele que está na ponta. Exatamente. Então desvirtua a globalização. Desvirtua. Então a situação das eleições este ano é uma situação muito delicada. Eu acho que o Congresso Nacional será obrigado, porque não há possibilidade, quem votou em outubro de 2016, votou para o mandato que se encerra a 31 de dezembro de 2020. Não pode estender o mandato, não pode. São aí 5.570 prefeitos, mais 60 mil vereadores. É uma operação muito mais complexa do que as eleições gerais. É verdade. Essas eleições municipais. Então, eu acredito que, e nesse sentido, ouvi vários juristas, especialistas em direito eleitoral, eles aconselham o seguinte: o Congresso Nacional deverá, excepcionalmente, uma vez aprovada uma lei complementar, o Congresso outorgar aos atuais detentores dos mandatos prazo de mais 2 anos para que haja a coincidência em 2022. Não é uma questão pacífica, vai gerar muita discussão, mas nós estamos em cima da hora. Eu repito, nós estamos a 4 meses do dia da eleição. Eu Verdade. quero agregar... Aquilo lá é um tapa. Eu quero agregar, Silvas, a questão política nesse relato que fez aí de prognósticos
do Armando Borto Xavier. Qual é o problema da questão política? Esse pequeno espaço de tempo para uma campanha eleitoral, não é, vai fazer com que os candidatos novos que se põem, não é, ao pleito não terão oportunidade de se apresentar aos seus eleitores. Vão levar desvantagem. Vão levar uma desvantagem enorme. Agora, eu diria assim, não serão eles que levarão a desvantagem, seremos nós, os eleitores, porque não teremos tempo de investigar, de avaliar, de analisar projetos, analisar pessoas, analisar caráter das pessoas. Não é? E a renovação que a gente sempre busca, não é dizer assim, tem que renovar tudo. Não, muito pelo contrário. Quem é bom, quem está lá trabalhando, quem está fazendo um papel, não é, de representatividade, com seriedade, com bastante competência, não tem que estar mudando por mudar. Muda-se aquele que foi testado, não é? Diz, olha, esse cara aqui entrou, caiu de paraquedas, não fez coisa nenhuma, vamos colocar outro que seja mais competente do que ele. E isso é lamentável, porque não vai haver tempo desses novos candidatos se apresentarem aos eleitores. Este é mais um argumento que será utilizado para que haja a renovação, mediante a lei complementar, não é a continuidade do mandato, é um novo mandato. É um novo mandato. Não por via do voto popular, mas via indireta do Congresso Nacional. Já surgiram datas, surgiu, por exemplo, a hipótese de fazer o primeiro turno no dia 6 de dezembro e o segundo turno no dia 27, mas aí 27, entre Natal e fim de ano. Alguns, eu converso muito com os prefeitos têm alegado o seguinte, Silvas, faz a eleição dia 27, conhece o resultado dia 28 e vai assumir dia 1º, onde é que está a transição? A formação do secretariado? Nada, absolutamente nada. Não conhece nada. Atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Atrapalha tudo. É isso. Muito bem, vamos falar aqui agora da campanha do agasalho, né, minha gente? Eu estou sempre aqui com o suquinho Petri, né? A gente está sempre degustando a bebida de todas as estações. Campanha do agasalho, seja solidário. Olha aqui, minha gente, o governador Eduardo Leite lançou hoje, juntamente com o coronel Júlio César Rocha Lopes, que é chefe da Casa Militar e também coordenador da Defesa Civil Estadual, a campanha do agasalho 2020. Seja solidário, tempos de pandemia, frio, já tivemos temperaturas muito baixas, tá? Então, a campanha do agasalho 2020, o tema é exatamente esse, ó, mais do que nunca é tempo de solidariedade. Então, abra o seu coração, o gaúcho é afeito a isso, a estender a mão aos seus semelhantes, seus conterrâneos, então te liga. Essa campanha reforça a importância de doações em época de frio e Covid-19. Então, acompanhe, aí todos os pleitos do governo do Estado, a campanha do Agasalho 2020, do governador, do coronel Júlio César Rocha Lopes, do governador Eduardo Leite, e faça suas doações. Você dá uma examinada no seu closet aí, nas suas dependências, no roupeiro da garotada, especialmente para criança, precisa muita roupa, tá? Cobertores, tudo que... Só coisa boa, tá, minha gente? Lixo, não. Vamos dar coisa boa. Você não está mais usando casacos, então vamos lá e doar isso aí para as pessoas que tanto precisam e padecem com o frio nesta época, do inverno, que castiga muito ao nosso povo, que não é privilegiado, que não tem uma boa residência, a sua casa, as frestas, a tábua, sem uma mata-junta, como se dizia antigamente. Então, o frio campeia por ali e essa gente está precisando. Esse tempo de pandemia aí, o pessoal não tem dinheiro, muitos não estão trabalhando, fazem seus biscates e aí estão parados, estão precisando. Faça a sua parte, estenda a sua mão, ok? Está feito aí, está feito o nosso registro. Muito bem, vamos falar do CCG Saúde? Importante, é genuinamente gaúcho o CCG Saúde, que é o Centro Clínico Gaúcho, tá, minha gente? Olha aqui, ó, presta atenção, não sai correndo, qualquer dificuldade em casa, pandemia, Covid-19, não te estressa, devagar com a dor, que tem todas as orientações para você ir no lugar certo. O CCG Saúde sabe que você não pode esperar. Por isso, implementamos o serviço da telemedicina. São consultas através de videochamadas com profissionais das mais variadas especialidades, ok? Uma equipe pronta para oferecer o cuidado necessário no conforto da sua casa. Confira mais em centroclinicogaúcho.com.br. Ligue também, está aí no seu monitor, está ali, o 0800 888 9599. Aí você vai ter toda a orientação do CCG Saúde de como você deve proceder em qualquer situação de apreço no ambiente familiar. Você, titular da família, a esposa, a garotada,
veja, examine direitinho, entre em contato com o CCG e ele vai dizer, vem em tal lugar, vai em tal lugar. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Armando Burdi, eu pergunto o seguinte, nós vamos ter aí na próxima semana, vamos ter uma situação bem complexa aí, eu diria, um astral horroroso para o presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, e até para o próprio general Mourão, vice-presidente. Nós temos o Bolsonaro, o caso do fake news, né, que vai transitar lá no Supremo Tribunal Federal, na semana que vem. Esse exame aí. Né, então, o inquérito das fake news. E lá no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos aquela situação das ações que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, que também é outra confusão muito complexa, que é um pedido de partidos, enfim, de uma série de situações aí. Como é que vai ser o desenrolar dessas duas situações da sua visão? Dará em nada. Tomara. Dará em nada. Tomara. Gostam de uma confusão e esquecem do principal. Esquecem do principal. Ontem no programa, apresentado pelo Andrade, Cláudio Andrade, filho do querido colega Roberto Branol de Andrade. Foi meu colega no Jornal do Comércio. No Jornal do Comércio. Um homem que sabe tudo do Jornal do Comércio. Tem uma história no Jornal do Comércio. Com a dona Zaida Jarros, Delmar Gêmeo Jarros, né? Homero Pinto Guerreiro. Exatamente. Eu lembrei que estão falando sobre fake news, CPI, inquérito e tal, e ninguém se apercebe do principal. Ontem, o governo federal fechou o dia tendo pago de juros da sua imensa dívida 150 bilhões de reais. E essa aferição é feita por um placar eletrônico mantido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Centro das Indústrias, chamado Jurômetro. É só acessar jurômetro.com.br. 150 bilhões de reais foi o dinheiro que saiu do Tesouro Nacional para pagar juros, só juros. 150 bilhões de reais, isso é muito, isso é pouco. A arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul, líquida esse ano, vai ser de 50 bilhões. Então, o que o governo federal pagou até agora corresponde a 3 orçamentos de 3 anos para sustentar todo o Estado do Rio Grande do Sul. 150 bilhões é pouco ou é muito? O orçamento deste ano para o Ministério da Educação é de 130 bilhões. Então, só de juros. E que dinheiro é esse? É o dinheiro que saiu do nosso bolso, na forma de impostos, entrou no Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional tem que pagar os juros. Por que os juros são tão altos? E olha que nós estamos com 3% de juros ao mês, é capaz de, na reunião da próxima semana, cair para 2,5%. Em julho do ano passado, o juro era 6%. O juro na década de 90 já chegou a 40%. Mas nós estamos pagando tudo isso porque sucessivos governos, essa dívida nasceu ano passado, governo passado, isso vem lá do tempo do Império, se acumulando e pagando juros. O que nós faríamos hoje se nós estivéssemos zerados, sem tantas dívidas, de dinheiro gasto na construção de elefantes brancos, de obras necessárias, da corrupção, como o Govinasski muito bem citou? Nós teríamos 150 bilhões de reais. O país não estaria tão afogado. Então, são essas circunstâncias, e eu enfatizo isso, Silvia, esse programa que é tão aberto, tão democrático e que tem um público tão qualificado, essa é a grande característica do programa também. Sem dúvida. Para alertar. Nós precisamos acompanhar mais o orçamento. Nenhum dos gastos do poder público decorreu de invenções, não tudo foi aprovado pelo Congresso. O Congresso, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais e Congresso Nacional são pouco acompanhados. Então, entra contrabando de tudo que é lado. E qual é a nossa dívida hoje, só do governo federal? 4 trilhões e 500 bilhões de reais. É o que nós vamos legar à próxima geração. Infelizmente, e o que dirão os brasileiros que vão receber essa conta
que é impagável, né? Impagável. É impagável. Nossos Mas o filhos juro e nós netos, pagamos. né? Nossos Perdão. filhos e netos, né? Nossos filhos e netos Filhos, vão netos, continuar, bisnetos, vão continuar se Deus pagando. quiser. Por isso que eu acho que não vai dar nada, né? Não, eu digo nada, é porque às vezes criam cortinas de fumaça. Exato. Eu vou citar um exemplo, só para concluir a minha intervenção. Tem um grupo de frente ao STF querendo a entrada a intervenção do Exército, utilizando um artigo da Constituição Federal que diz o seguinte: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes, regulares, organizadas e tal, que destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Portanto, em nenhum outro artigo há uma referência, nem nesse, que os bagunceiros estão preconizando como forma da intervenção, em nenhuma palavra, nenhum artigo, nenhum parágrafo, nenhum inciso da Constituição diz que as Forças Armadas terão poder de intervenção. Não tem, não tem. Só se for por um ato de força. E o presidente e o vice-presidente são os primeiros a dizer que querem preservar a democracia. Então, dentro da democracia, o que eles estão fazendo lá é uma cortina de fumaça. Exatamente. Perfeito. Vamos adiante dizendo que está chegando aí o Dia dos Namorados, né? O dia do love, né, minha gente? Com a patroa, com a gata, com a namorada, com a companheira. Não interessa, né? Dia dos Namorados tem que ser comemorado. Então, olha aqui, Galeto de Paolo, lá no Boulevard Laçador, vai ser um negócio fantástico. Decoração romântica, mimos. Você chega lá, vai ganhar um mimo, né? Especialmente a ala feminina, mas já na chegada, um brinde com espumante, cortesia de Paolo, Galeto de Paolo. É uma ideia lá do Paulo Jeremia, né? O titular da rede de Paolo. Então, o Paulo Jeremia bolou aí o Dia dos Namorados com muito romantismo na loja, né? Na galeteria ali do Boulevard Laçador. Então, já pode fazer as reservas, tá? É pelo telefone 51 33 25 13 32, 51 33 25 13 32. Faça já a sua reserva e vá curtir, né, esse momento romântico do Dia dos Namorados no Galeto de Paolo, lá no Boulevard Laçador. Ok? Está aí dada a dica, vai receber 2 taças de espumante na chegada, a cortesia do de Paolo, depois mimos e ainda uma decoração totalmente romântica. Vale a pena. Paulo é uma figura maravilhosa. Né? Ele é extraordinário. Ele é um empreendedor, um grande amigo, É. uma figura extraordinária. Ele faz da gastronomia um ato de dedicação, de amor. Ele adora isso, Ele né? adora. Ele gosta muito do que faz, o que já é uma vantagem extraordinária para o cliente. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos mostrar aqui a capa do Jornal do Comércio de hoje. Esse jornal não tem ideologias, tá? Ele não induz o leitor, o assinante, a nada em termos de tendências políticas. Ele tem a notícia por todos os lados, com absoluta transparência. Nosso câmera aqui, extremamente gentil, mostrando o Jornal do Comércio, que eu estabeleço como o melhor jornal disparado do Rio Grande do Sul, a verdade absoluta na informação. É uma imprensa limpa, clara, faz o Jornal do Comércio, a melhor notícia. Todas as editorias, ele é um jornal que tem na sua essência, né, a economia e negócios, mas ele tem todas as editorias, eu sempre digo aqui, a pessoa pode, né, não achar que não, que isso, que aquilo. Atendimento aos assinantes, ao assinante, faça uma assinatura, madrugando, chegando no seu domicílio, na sua empresa, seu consultório, escritório. É o 32 13 13 00. 32 51 32 13 1300. Você está com uma ótima assinatura do Jornal do Comércio. Quantos anos de Jornal do Comércio? 87 comemorou agora. Sim, eu digo você. Eu trabalhei 21 anos lá. Tem um tempo para eu contar um episódio? Temos. E homenagear a Dona Zaida? Dona Zaida Em Jaime Jabos. 1974. Me adorava e eu a adorava. Eu faço esse relato em homenagem à Dona Zaida, que é uma figura maravilhosa e inesquecível. Em 1974, trabalhava na Zero Hora, eu era editor-chefe do jornal, e houve um incêndio no prédio da Ipiranga. Um acidente, um incêndio, um aparelho de ar-condicionado, uma cortina, e pegou aquele fogo danado. E nós, na rua, né, vendo aquilo, Vendo aquele. os bombeiros trabalhando, mas... E tinha um orelhão de frente a Zero Hora. E aí uma pessoa atendeu, uma senhora da vizinhança que estava olhando o incêndio correr, e disse: tem alguém aí da redação? E eu, sim.
do outro lado da linha, aqui é a dona Zaida. Com quem é que estou falando? Ah, aqui é Armando. Oh, como é que vai, querido? Tudo bem? Eu quero dizer o seguinte, eu mandei abreviar o fechamento da edição. Vocês venham imediatamente da Ipiranga para João Pessoa. A redação vai estar à disposição de vocês. Quando terminarem, fecharem a edição, a máquina está à disposição de vocês. Que gesto, hein? Que grandeza. Que grandeza. Eu fico emocionado é quando extraordinário. eu relembro esse episódio de gentileza, solidariedade, de grandeza Era uma diva, uma da dona dama Zélia. Espetacular. Que época, né? Que época que não havia essa competição. Em 91, Silvas, eu assumi a presidência de uma entidade, Federação das Associações de Pais e Mestres, fui entrevistado por ti várias vezes. E a dona Zaida me recebeu, ela e Roberto Bernal Andrade. Mas assim, ó, nunca tinha me visto na vida. Mas assim, ó, com uma simpatia, uma elegância. dama, a Nossa, essência da palavra. Ficamos fiquei encantado com a ela. redação da Zero Hora por 8 dias até que se recuperasse e instalasse instalações provisórias. A redação era no segundo andar, e se instalasse no térreo. Durante uma semana nós ficamos na redação do Jornal do Comércio utilizando. É um gesto, né? Veja que é uma concorrência absolutamente saudável. Saudável. Né? E o gesto da dona Zaida, né, liderança do jornal, né, esposa do seu Genor, também fundador, os dois, Genor Cardoso já, em ceder, né, ao outro veículo que passou por uma grande necessidade, está aqui as nossas instalações, nosso equipamento, nossas rotativas à disposição dos senhores. É um gesto de extrema dimensão. Adiante, 4, 5 anos depois, estavam fazendo um lançamento de canos da rede pluvial num prédio ao lado e choveu muito numa madrugada de sábado para domingo, inundou a máquina. Mais uma vez, a dona Zaida ofereceu, disponibilizou a redação. Era de uma bondade extremamente religiosa e de uma bondade ímpar. Tá? Homenageamos aqui a dona Zaida com muita saudade. Muita saudade. Joaquim José Xavier. Os aniversários delas eram imperdíveis, né? Normalmente lá na Sojipa. Grandes Eu aniversários. estou aqui deliciado com as histórias do Armando. Não, o Armando Burdi tem uma bagagem ímpar, né, singular, de extrema competência, é um PhD no jornalismo, especialmente. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui rápida para o Armando Burdi. Como é que vês as eleições, a situação lá dos conflitos lá, raciais nos Estados Unidos e a eleição de Donald Trump, como é que está? Balançou a candidatura dele, balançou. Não é a primeira vez, já houve em 91, houve outros episódios, e eu vou ilustrar com mais um episódio. Um amigo meu morava aqui em Porto Alegre, tinha morado no exterior, veio morar na década de 80 aqui, e voltou para os Estados Unidos, e foi morar nos Estados Unidos. Chegou lá como empacotador de supermercado, caixa de supermercado, gerente de supermercado, e disse, bom, está na hora de eu ter um pequeno mercadinho. Começou com uma portinha, e ampliou, e ele tinha um supermercado de porte médio, em 91. Sim. Quando houve uma rebelião em função do assassinato de um cidadão negro, uma tragédia, e houve manifestações de violência e destruíram o supermercado dele. Em 93 ele aporta aqui, vim visitar, então, como é que vai, como é que vão os negócios? Agora eu sou documentarista de cinema. Que bom. Aí ele me contou. Uma semana depois da destruição, o governo norte-americano indenizou integralmente o que ele tinha e Todos um pouco mais, dano moral e tal. Ele disse, então eu apliquei o dinheiro, agora não preciso mais de supermercado, e agora eu virei cineasta. Que maravilha. Porto Alegrense. É o que fazem os Estados Unidos. E aqui, quando acontece um episódio semelhante, tomara que não aconteça, nem esse nem outros, mas quando o governo federal precisa indenizar, cai na famosa pasta dos precatórios. Aí esquece. Lá não tem precatório. É verdade. Fala, Joaquim José Xavier. Eu pensei hoje na mídia, numa notícia que eu acho que não saiu no jornal, a respeito da possível cobrança de pedágio para circular no centro da cidade. Está na Câmara de Vereadores. Eu acho que para poder suprir o déficit tem que buscar outras alternativas. Quem sabe cobrar de todos os proprietários as calçadas que estão
mal colocadas, cobrar deles impostos. Mas já é isso, né? Eu sei, Hoje as calçadas mas são eu de sei, responsabilidade do... Mas nem todos aceitam e fazem o que tem que fazer. sim, não faz, mas agora, acontece. cobrar pedágio para chegar no centro da cidade, eu acho um absurdo. Eu acho que, do ponto de vista de criar um tributo no ano eleitoral, não deixa de ser um tirinho no pé. Eu acho que isso aí não prospera. Nem para os vereadores, nem para o prefeito. Não, tem que tirar de algum lugar, mas eu acho que isso aí foi uma ideia nessa hora tem que completamente abraçar, fora de... tem que abraçar o débito. Mas o objetivo dessa arrecadação é salvar as empresas de ônibus. É verdade. Estão na Rua da Amargura. Na Rua da Amargura. Déficit milionário. Silva, eu quero saudar aqui na presença do Dr. Xavier, Minuto e meio temos. a vinda já dessas 2.000 testes de vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus, na verdade. Não é? Então, isso para nós, assim, para o Brasil, é uma coisa maravilhosa, é o reconhecimento. Essa vacina está sendo desenvolvida na Inglaterra, não é? Testada em São Paulo. Vai ser testada em São 2.000 Paulo. pessoas em São Paulo. Tá? Quer dizer, é um reconhecimento aqui para os nossos pesquisadores e é um grande passo, que pode ser um passo gigantesco para acabar com essa história do coronavírus. Tomara, Nós estamos precisamos, rezando, cruzando os dedos, fazendo torcida, rezando. Tudo que tem direito. Tudo que tem direito. Minha gente, nós começamos a nos preparar para ir embora, né? O programa vai encerrando mais uma edição, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo. Oxalá Armando Burdi, essa figura ímpar, querida demais, grande profissional da imprensa, né? Um PhD na atividade jornalística, que frequente com muitas vezes o nosso programa. E está aqui o convite, Armando. Sim, agora integro a equipe. Integra a equipe, o Armando está inserido na nossa RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, é um companheiro, né, da nossa emissora e está fazendo um trabalho brilhante. De manhã... Sim, o programa da manhã está sendo preparado. Está sendo preparado, tá. Muito bem, então Armando Burdi com frequência certamente estará na nossa bancada. Minha gente, Govinaski Xavier, muito obrigado. Minha gente, o programa se despede amanhã às 19 horas, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo, mais uma edição da nossa atividade. Boa noite e até lá.